pensando um pouco que vocês falaram, tem uma dúvida que me surgiu e que eu pediria a colaboração de vocês para nós continuar mais um pouquinho. E essa pessoa, que é o trabalhador do NASF, que está lá fazendo apoio, nesse apoio então surge o usuário, surge uma série de atividades que vocês falaram, que ele está em contato lá com a população. Mas ele só atende a população ou ele tem que ver de outra maneira isso? Ele tem um objeto que é a população, que é a comunidade, essas pessoas que estão lá, ou na fala de vocês surge uma outra coisa por trás? Gostaria que vocês contribuíssem e esclarecessem melhor isso. Então, eu acho que o objeto de trabalho, quando se coloca algum dispositivo que tem interface na gestão, não é exatamente o outro colega de trabalho da saúde da família, enfim, são processos de trabalho. Se o objeto de trabalho são processos de trabalho, me parece fundamental esse alerta que a tua pergunta nos faz. Eu dizia que é importante que o NASF se constitua como um grande observatório. Um grande observatório que trabalhe com sistemas de informação, que trabalhe com essas novas bases de dados, mas que trabalhe, como nos ensina a educação permanente, com a busca de evidências no cotidiano o tempo inteiro. E evidências no cotidiano é uma expressão, é uma categoria que eu coloco em oposição às evidências da ciência. Evidências no cotidiano se busca com escuta ativa e sensível ao contexto, aos ruídos nos processos de trabalho, ao atenuamento da participação. A expressão do quadrilátero, ela fala de participação não como alguma coisa que pertence ao ideal, ela fala de alguma coisa que pertence ao cotidiano também. Quando nós classificamos o usuário de paciente, ou seja, alguém que não tem o que nos acrescentar, exceto a evidência de sintomas, nós estamos dizendo que existe participação, ela só é equivalente a zero. Não estamos dizendo que não existe o espaço da participação. Então eu diria que talvez esse seja um desafio ainda maior do que os outros todos que nós citamos. A escuta a essas necessidades que emergem do cotidiano e emergem de pessoas concretas, de pessoas encarnadas, de pessoas que habitam e transformam um território. Então esse me parece ser um grande desafio, porque é na relação do serviço de saúde com essas pessoas e esses coletivos encarnados que nós temos visto a grande maior parte dos ruídos. Os ruídos de déficit de integralidade, os ruídos de baixa qualidade, os ruídos de dificuldade de acesso. Então, desensibilizar o ouvido da escuta apenas do mundo do conhecimento parece ser um grande desafio, e um grande desafio que ele só vai ser feito se o NASF se constituir ele mesmo como um dispositivo de educação permanente, ou seja, se o conjunto dos atores, além de trabalhadores da saúde, além dessas diferentes identidades, também for um pesquisador em tempo integral. Isso talvez seja a principal oposição à nossa formação disciplinar, à nossa formação tradicional, e um maior desafio para os de nós que, além de trabalharmos em outros lugares do sistema de saúde, também exercitamos o ensino como nossa prática cotidiana. Doutora Marina, saindo agora da sua posição de representante do DAB, gostaríamos de ouvir a opinião da sindicalista nessa questão. Quando a gente trouxe essa responsabilização em relação às diretrizes de atenção básica, eu acho que vai além do âmbito individual e coletivo. Quando a gente traz o âmbito coletivo, vai para além daquele trabalho de equipe, tá no território. Se você vai trabalhar de acordo com as diretrizes, com a lógica de integralidade, da universalidade e tantas outras, precisa saber o que está acontecendo. Ao território que está vinculado, que é o mesmo território das equipes ao qual o núcleo está vinculado, a gente precisa, como profissional, e eu como profissional de saúde também, conheça onde está trabalhando, quem são as pessoas com quem eu estou trabalhando. Mas não só aquela pessoa que eu atendo na salinha, seja para fazer uma indicação ou uma orientação em relação à medicação, seja para fazer um procedimento de fisioterapia ou de fono.
para além daquela pessoa que eu estou atendendo dentro dessa linha. Tem que entender como é essa pessoa na comunidade, qual é a dinâmica da comunidade, quais são os riscos, as vulnerabilidades daquele território. Então, eu acho que esse olhar mais amplo dos profissionais que estão trabalhando no núcleo vai ajudá-los, né, a problematizar com a equipe e fazer todo aquele processo de planejamento, de programação, de repensar a agenda, de verdade, como que a gente consegue, como profissional de saúde, qualificar a atenção que a gente presta ao usuário se a gente não entende o contexto onde ele está inserido. É impossível? Então, essa ida ao território, esse entendimento do contexto, esse agir como ator político que o professor Rodrigo trouxe, essas são habilidades que o profissional do NASF precisa ter. Então, quando a gente diz apoio matricial, educação permanente, atendimento individual, tudo isso é parte de um conjunto de coisas que o profissional precisa ter. Senão, no final, a gente não tem resultado. A gente vai ter uma equipe que está lá na retaguarda de outra equipe. E isso não tem impacto na situação de saúde. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Muito interessante. E se nós que estamos lá, trabalhando no NASF, uma coisa nova, e se levantou a questão de ser um investigador permanente, pesquisador permanente. E como é que seria essa questão dessa formação e desse pesquisador permanente lá agora, para a gente tentar fechar a fala dos dois, que vem nessa questão de que trabalham não só como uma outra equipe, mas uma equipe que está inserida também numa comunidade, num território. Sim, tem que pesquisar. E vem cá, no território só tem uma comunidade? Então, essa questão é uma questão, para mim, fundamental do trabalho do NASF. No sentido de que a gente acaba tendo, e isso não só os profissionais do NASF, mas os profissionais da clínica como um todo também, a distorção de percepção de que eles não são produtores de conhecimento. E o NASF, na medida em que ele vem dar apoio, inclusive, né, como também foi falado anteriormente, de transmissão de tecnologia, de transmissão de conhecimento, né, tem a função primordial de justamente entendendo esse conhecimento como um entendimento de uma comunidade e dos seus vários substratos, de suas várias dinâmicas, né? Pensando no território como algo extremamente dinâmico, que o né? Não só como limite geográfico, né? É fundamental que os profissionais como um todo, mas especialmente os do NASF, se vejam como eternos investigadores, né? Até porque eu fico pensando numa aplicação disso que a gente está discutindo. Como é que você vai pensar um projeto terapêutico singular, seja em que área for que você estiver atuando, sem o entendimento do que é a singularidade daquela vida, né, que é objeto daquele, né, da dedicação da equipe, e essa singularidade ela não é resultante, aí voltamos naquela questão do corpo biológico versus social, ela não é resultante simplesmente por ser uma unidade biológica diferente do restante. Ela também é singular pelos efeitos que aquela sociedade, aquelas dinâmicas societárias têm naquela pessoa. E para isso, eu não posso pensar simplesmente nos resultados que o agente comunitário me passa ou que o médico me passa. Por quê? Porque o meu olhar como um profissional do NASF perpassa pelo conhecimento específico que eu tenho também, né? Ao mesmo tempo, dentro de uma mesma comunidade, obviamente, que justamente eles têm o que é comum da comunidade, mas tem o específico dos diversos grupos, assim, a saúde tem a tradição dos ciclos de vida, né? Das faixas etárias, mas é muito além disso, né? Muito além, e na dinâmica social você precisa realmente entender quais são os significados, quais são as práticas daquela comunidade e quais efeitos tem na singularidade daqueles indivíduos que você está pensando, né? Porque a gente fala muito do apoio matricial, do matriciamento, mas eu acho que a gente sempre tem que lembrar também da peculiaridade do projeto terapêutico singular, né? Que é onde, de uma certa forma, isso vai ser pactuado e vai ser materializado dentro da equipe, né? Então, eu acredito, né, que não há como
fazer prática de NASF, né, e também de saúde da família, sem o conhecimento de quem são aquelas pessoas que não são simplesmente sintomas, né? Puxando o gancho do que o colega falou, porque além dos sintomas, além da medicação, além de qualquer evidência mais objetiva, existe com certeza seres humanos e que são diferentes por natureza, né? Se é que natureza é um termo que a gente pode utilizar, né? Bom, vocês viram que existe muita coisa para a gente pensar em termos de NASF e do que se pode fazer. É um campo muito amplo que está aí para a gente trabalhar. Então, agradeço a participação dos painelistas e que vocês usufruam dessa fala que foi muito boa, segundo a nossa opinião, e que a gente possa continuar debatendo isso ao longo do nosso curso. Obrigado.